Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e nós pedimos a direção específica sua, Senhor, para que o Senhor nos ilumine, Deus, nessa ministração, que é um assunto tão delicado, Pai, que é algo tão presente, infelizmente, na sociedade que a gente vive, mas que o Senhor me inspire aqui, que o Senhor ilumine, Senhor, o entendimento, o meu entendimento que estou ministrando isso e também o entendimento das pessoas que irão ouvir essa palavra, tanto hoje, aqui na igreja, quanto as que ouvirem pelo YouTube, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor use essa ministração para que vida de pessoas sejam alcançadas, Pai, para que o Senhor possa restaurá-las, para que o Senhor possa enchê-las da Tua presença e, de uma vez por todas, encher a vida delas do Teu Espírito, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, também quero deixar, depois a gente vai colocar lá essa pregação no grupo, no YouTube, e que vocês também possam, enviar para as pessoas para que esse propósito de se criar um mês para isso, no ano, o Setembro Amarelo, é para se falar sobre, né? E depois eu vou ver alguns tabus que a gente vê, que a gente ouve hoje sobre isso, né? Enfim, primeiramente aqui, eu quero falar algumas frases aqui para vocês. Não vou dizer quem falou, mas eu quero depois que vocês pensem comigo aqui, quem que vocês acham que falou essas frases, tá? Essas frases aqui são de pessoas que estavam por algum momento bem angustiadas, enfim, e com certeza veio à mente delas a questão do suicídio. Uma frase é: se é assim que pretende me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor, pois eu não veria esta calamidade. Outra: disse ele, tire minha vida, pois não sou melhor que aqueles que vieram antes de mim. Outra frase: preferiria ser estrangulado, melhor morrer que sofrer assim. Outra: para mim é melhor morrer que viver desse modo. Outra: prefiro morrer do que ver meu marido casar com alguma dessas mulheres. Outra: quem dera eu tivesse morrido, olha só, quem dera eu tivesse morrido no ventre da minha mãe e que meu corpo e que seu corpo, o corpo da minha mãe, tivesse sido para mim uma sepultura. Porque eu nasci, toda a minha vida é apenas sofrimento, tristeza e vergonha. E uma outra aqui para finalizar: estou encurvado e atormentado, entristecido. Ando o dia todo de um lado para o outro. Meu corpo arde em febre. Minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Se você ouvisse essas frases assim de bate-pronto, você diria que é de quem isso aqui? Ou de que tipo de pessoa que é isso aqui? Fala, gente, pode falar. Falou lá, Andy? Fala aí. Já entregou tudo? Não adianta pregar com esse cara aí. Próxima vez tem que deixar o Andy de fora. Isso aqui é tudo frase de pessoas que estão na Bíblia. A primeira frase que eu li é de Moisés, que ele fala, né? Se é assim que pretende me tratar, mata-me de uma vez. Para mim seria um favor. Moisés falando isso para Deus. A segunda frase é de Elias, que fala: tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados. A terceira que eu li é de Jó, que ele fala que preferia ser estrangulado. É pesado, né, gente? A maioria dessas frases é para Deus, né? A outra que fala do marido é de Rebeca, né? E Jeremias, que é conhecido por nós como o profeta chorão, né? É aquele que fala, né? Que melhor seria se o ventre da mãe dele tivesse sido uma sepultura para ele. Era melhor ele nem ter nascido. Né? E a última é um salmo de Davi, Salmo 38, 6 a 8, que ele fala, né?
que ele está encurvado, está atormentado, entristecido, enfim, ele está todo quebrado em todos os sentidos, né? O que eu quero com isso, com essas frases aqui? Eu quero colocar para vocês que são pessoas que, a maioria delas aqui, ou talvez todas elas, são referência para nós, de um modo ou de outro, um ou outro livro, uma outra história, né? Moisés, Jó, Jeremias, o cara que escreveu, né, o livro do profeta Jeremias, é o livro dele, enfim. Então são pessoas que são pessoas referência de fé para nós, mas que em algum dado momento das suas vidas, eles ficaram extremamente angustiados. Por que eu estou lendo isso para vocês? Porque hoje a gente vive num mundo que, se você estiver triste, isso é quase uma ofensa para as pessoas. Não é permitido mais ser triste, né? Outro dia eu estava lendo um artigo do jornal que o escritor falou assim, a gente tem de uma maneira costumeira cumprimentar, né? E aí, como é que tá? Tudo bem? Né? E aí ele falou que um dia ele cumprimentou uma pessoa que ele conhecia assim, a pessoa disse, olha, eu não estou muito bem. Falou assim, né? Daí ele disse assim, meu, que pessoa mal educada. Eu só perguntei por cordialidade. Né? Então, quer dizer, ele perguntou se está tudo bem e a pessoa disse que não estava. E aí ele chamou ela de mal educada, que é uma pessoa que não tem classe. Né? Ou seja, então é proibido você não estar um dia bom, é proibido você não chegar e não ter o sorriso estampado no rosto. Como se a vida humana não fosse uma vida que não é sempre só alegria, às vezes nós estamos angustiados, às vezes nós estamos tristes, às vezes nós não estamos felizes. Só que hoje, né, a gente vive, né? Tem uma frase que diz assim, ó, né? Se não postou, não viveu, né? Então quer dizer, qualquer coisa que se faz, selfie, Instagram. Selfie, alguém ainda usa Facebook? Eu uso, né? Mas eu sou mais das antigas, né? Então, quer dizer, vai para a rede, vai para o Reels. É Reels o nome? Reels é o quê? Stories, Reels e... Melhor ir para o Rio de Água Viva, né? Nada a ver essa piada. Essa piada é bem crente mesmo. Então, quer dizer, nós admiramos essas pessoas, nós, muitas vezes, por exemplo, o Salmo de Davi, a maioria dos salmos foi Davi que escreveu. Então, quer dizer, gente, vou dizer para vocês, tá? É normal, olha só, o que eu vou falar hoje pode escandalizar, né, as pessoas, né? Mas, vou falar para vocês, tá? É normal, às vezes, a gente se sentir triste, tá bom? Beleza? Às vezes a gente não está bem, beleza? Se permita também, às vezes não está bem. Né? Enfim. Eu quero passar alguns dados aqui para vocês, alguns fatos, tá? Olha só como é grave isso aqui. No mundo, a cada 40 segundos acontece um suicídio. Então, quer dizer, só no tempo que eu estou falando aqui, que já tem, sei lá, 5 minutos, então façam as contas aí, mas bastante gente já cometeu suicídio. Isso é assustador. O suicídio, ele mata mais do que a morte por guerra, acidente e HIV juntos no mundo. Vocês ouviram o que eu disse, gente? Mais do que HIV, guerra e acidente juntos. O suicídio mata mais no mundo. Outra coisa, há evidências científicas que falar sobre não fomenta as pessoas cometerem suicídio. Por quê? Porque tem uma ideia aí de que se a gente falar sobre isso, vai fazer com que as pessoas façam isso. Mas há pesquisas científicas que dizem que não, que falar sobre isso, que conversar sobre isso, que pregar sobre isso, que trazer palestras sobre isso, enfim, inibe e não fomenta. Certo? Então, falar sobre isso, esse é um dos papéis da igreja. Por quê? O papel de uma igreja saudável, na minha opinião, é transformar a sociedade também. Essa é uma igreja atuante na sociedade, ao ponto de que isso venha trazer mais saúde em todos os sentidos. Por quê? Porque se a gente fala assim, né? Se coloca no grupo ali, infelizmente aconteceu alguns casos aí essa semana, né? De alguém que se acidentou e tal, não vou abrir aqui, né? Mas aí a gente está todo mundo,
né? Orando, né? Mas se falar alguma coisa nesse sentido aí, ou seja, ninguém fala. Ninguém fala, digamos assim, eu tenho alguém aqui que está meio, né, dizendo que vai cometer suicídio, alguma coisa, ninguém fala sobre isso. As pessoas não falam. Se alguém morre por isso, eles não noticiam. Entende? Se você for procurar no YouTube alguma coisa sobre suicídio, vai vir uma mensagem assim para você, ó. Se você está precisando de ajuda, né, eu fui procurar várias coisas sobre isso, né? E embaixo vai ficar o número do CVV de Jaraguá, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um grupo de pessoas voluntárias que atendem ligações de pessoas que estão desesperadas e que estão com pensamentos suicidas, e daí eles ligam lá, e essas pessoas são treinadas para ouvir e para ajudar. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque para vocês entenderem que é um tema bem delicado, mas que a gente falar sobre isso é importante. Certo? A gente estar aberto sobre isso é importante. O suicídio, ele é antinatural. O que eu quero dizer com isso? Você já deve ter passado por isso, né? Mas, digamos assim, se a gente passar por um momento de que a gente se depara com o nosso corpo, ele estando correndo risco, por exemplo. Uma vez o Emerson estava pedalando e veio um cachorro atrás dele. Vocês sabem dessa história, né? O cachorro quase derrubou ele. O que acontece com o corpo dele? O que aconteceu com o corpo dele? O batimento cardíaco vai lá em cima. Ou se você, né, as mulheres aí, né, tem medo daquele bicho tão assustador e perigoso que é a perereca. Então, o que acontece? Se vê ali que tem uma perereca lá desse tamanho assim, né? Meu Deus do céu, é um bicho muito assustador, perigoso, venenoso, né? Se tiver, o que acontece? Dum, 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 dum. O coração acelera. Por que o coração acelera? Porque o nosso corpo ele é treinado para quê? Se a gente estiver em situação de risco, é o que se chama de luta ou fuga. O nosso corpo ele se prepara ou para correr rápido, né, ou para enfrentar aquele medo. O nosso corpo ele é assim, por isso que o suicídio é antinatural, porque a nossa vida ela nasceu para ir contra a morte. Nós nascemos para ir contra a morte. Então é antinatural. Quer dizer, tem alguma coisa aí que não funciona bem, por isso que acontece a questão do suicídio. Vocês entendem isso, gente? Então, quando tiver alguma coisa que assusta você, qualquer coisa, você vai lembrar disso, que é ou luta ou fuga, porque o teu corpo se prepara para vir bastante energia, para o teu coração acelera, para você ter algum tipo de reação para proteger a sua vida. E aqui tem uma frase bem interessante, que é uma frase que várias vezes quando eu conversei sobre isso, quando nós conversamos sobre isso no meu estudo, né? E também em turmas de teologia que a gente teve, que as pessoas traziam esse tema. E aquilo que eu falava, a gente sempre falava sobre isso, e a frase é: quem se suicida não quer morrer, mas quer acabar com a dor. Então, se a gente tirar a nossa própria vida é antinatural, o que acontece? A pessoa ela não consegue lidar com a dor, ela não conecta com alguma coisa que ela vê saída, mas ela não aguenta mais viver com aquela dor. Então, a única saída que ela vê é tirar a própria vida para que aquilo não doa mais. Não é que está tudo tranquilo, está tudo bem, daí a pessoa pensa, nossa, eu vou pegar e vou tirar minha vida. Não é. A pessoa, ela quer acabar com aquela dor. Ela não consegue lidar com isso, ela não vê saída, ela está angustiada ao ponto de não conseguir lidar, então ela acaba com a dor e, infelizmente, para que isso aconteça, nesses casos de suicídio, elas tiram a própria vida. Vocês conseguem entender isso, gente? Tá? Eu quero falar aqui alguns motivos que levam as pessoas a fazerem isso. Numa aula de pós-graduação, o professor Pondé, ele falou alguma coisa sobre o apagão do amor. O que é o apagão do amor? Nós vivemos uma sociedade que a gente não sabe muito bem como se portar. Que a gente não sabe nem às vezes o que falar. Por quê? Vou falar um pouquinho sobre isso. Você já pegou um filme que você começou a ver pela metade, né? E que está tendo alguma cena de ação bem pesadona aí, e você não sabia para quem torcer?
Esses dias eu peguei um filme e estava todo mundo se atirando lá. Eu gosto de ver esse filme, né? E era metralhadora, e era pistola que atirava igual metralhadora, sabe aqueles filmes, né? E era tá. E eu fiquei extremamente angustiado, eu não sabia para quem torcer. Eu dizia, eu quero saber quem que eu vou torcer para que fique vivo, né? Às vezes a gente vive assim na vida. A gente não sabe mais para onde quer ir. Tem um termo conhecido no meio psicanalítico que chama desbussolados. E o que é esse termo? Ele está falando assim, ó, as pessoas, a nossa sociedade, ela passou de ter uma orientação vertical, que era dos nossos antigos. O que a gente fazia antes para, digamos assim, para estudar? Eu vou, talvez não na minha época, um pouquinho antes, né? Eu vou estudar aquilo que meu pai quer. Vou estudar aquilo que a minha mãe quer, né? Eu vou ficar com meu pai e vou trabalhar com ele aqui. Então, o que quer dizer? Uma sociedade de valores na vertical, que vinha do avô, né? O cara dizia assim, não posso fazer isso, porque o meu avô não vai gostar. Entendeu? Então, quer dizer, era uma sociedade com uma orientação vertical. Hoje em dia não tem mais isso. Então, quer dizer, nós estamos numa virada de tempo e que a gente não tem mais essa referência. Eu vou estudar o que eu quiser. Não quero nem fazer faculdade, não é assim que eles falam hoje? Fazer faculdade, isso aí não dá mais dinheiro. O negócio é empreender. Né? Ou seja, não tem mais esse valor e não sabe mais para onde se orientar. E aí acaba acontecendo isso desse apagão do amor. O apagão do amor no sentido de que a gente não sabe mais nem como amar e nem o que é o amor. A gente não sabe mais nem quem honrar e a gente fica assim, ó, perdido. Isso é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos num giro da sociedade. Por que aconteceu esse giro? Muito por conta da revolução da internet, muito por conta da informação. Antes a informação era o quê? Jornal Nacional. Chegava 8 horas da noite, todo mundo parava para assistir o Jornal Nacional. Eu acho que um pouco era desculpa para ver a novela das 8, né? Mas era o Jornal Nacional. Então, o que o Jornal Nacional falava era lei. Hoje em dia, quase que o que o Jornal Nacional fala não é lei, não ouve o que eles estão falando, que não tem nada a ver. É quase isso. Né? Então, quer dizer, olha a coisa como ela virou. A informação, a notícia, vem 300 notícias no celular, e a maioria delas fake, e a gente não sabe para onde correr. Na época do Covid, meu Deus do céu, o Covid estava lá na China, no Brasil já tinha morrido não sei quantos. Não, era fake. Entendeu? Então, quer dizer, dá uma sensação nossa que a gente não sabe para onde correr. Aí um sentimento de desamparo, de desesperança, de não conectar com o mundo, né? Das redes sociais, que eu já falei um pouquinho. Como que eu vou ter essa vida dessa pessoa que só vive em restaurante bonito, em lugar bonito, na beira da praia? Que nada, gente. Ela não tira foto e posta quando ela está no banheiro fazendo o number 2 lá, o número 2. Ninguém faz isso. Entendeu? Então, quer dizer, né? Então, não é isso. Sabe? Não é isso, mas é isso que está movendo as pessoas. E agora, falando, né, disso, de que as pessoas na Bíblia ficavam angustiadas, tinham o desejo de morrer, né, pessoas que às vezes a gente ouve, a gente lê, a gente segue como até, né, pessoas que orientam a nossa fé. Passei um pouco dos dados aqui para vocês, né, que são dados desesperadores mesmo, né? Alguns dos motivos, esse desamparo, essa não conexão com o mundo. E agora, muito importante o que nós podemos fazer em relação a isso que eu falei? O que a gente pode fazer? O que nós, como cristãos, o que a gente pode fazer com isso? Porque ter dado não adianta, saber de onde vem não adianta. Mas eu quero dizer para vocês, para a gente atentar bastante para isso aqui. Né? O que a gente pode fazer? Reconhecer é um ponto muito importante. Reconhecer a pessoa que está ao nosso lado. Opa, essa pessoa não está bem. Tem um tabu aí fora que é assim, quem quer se matar não fala. Você já ouviu isso? Fala. Fala e fala bastante. Então, não caia nessa armadilha. Quem vai fazer não fala. Fala sim. Tem muitos sinais que se a gente estiver atento, se a gente estiver mais atento à pessoa que está ao nosso lado do que no celular nosso, a gente vai prestar atenção e a gente vai ver que tem coisa importante acontecendo e a gente não está prestando atenção o suficiente.
Então, quem quer se suicidar, fala assim, tá? Então, esteja atento. Então, é reconhecer que alguma coisa ali não está acontecendo como deveria. Opa, essa pessoa não era assim, ela está estranha. Tem alguma coisa acontecendo aí, perguntar. Reconhecer. Outra coisa, ouvir. Pensa num negócio difícil que é ouvir. Eu sou treinado para ouvir, né? Mas é difícil de ouvir. Por que é difícil de ouvir? Eu vou dizer para vocês por que é difícil de ouvir. Por exemplo, aquele exemplo que eu disse para vocês, né? Oh, tudo bem, tudo bem? Não, não está bem. E a pessoa chama outro de mal educado. Por quê? Porque ele não quer ouvir que não está bem. Porque quando a gente ouve que não está bem, fica um sentimento em nós de que talvez a gente poderia fazer alguma coisa e não está fazendo. Às vezes fica um sentimento em nós que também não está bem em nós. Então nós não queremos ouvir que o outro não está bem, porque a gente vai se ver que nós também não estamos bem. E que nós temos coisas que temos que fazer. Então nós não queremos ouvir. Nós não queremos saber se o outro não está bem. Nós só queremos que todo mundo responda, está tudo beleza. Está tudo beleza. Então o passo é ouvir, e ouvir, sabe, uma coisa que a gente aprende, né? Eu não sei se todos sabem, né? Mas eu sou psicanalista, atendo em consultório faz 3 anos, né? E uma das coisas muito importantes que a gente aprende é nunca dizer para a pessoa, não fica assim. Você já viu isso? Como as pessoas fazem isso? Por quê? Por que ela não pode ficar assim? Porque eu não quero me haver que eu também tenho coisas a resolver. Porque eu não quero prestar atenção nem em mim, e nem eu quero ter um amor suficiente por ela, para dar ouvidos para ela e dizer no que eu posso te ajudar. Porque aí eu vou me envolver com ela, e eu vou ter que, quem sabe, gastar o meu tempo, e quem sabe eu vou ter que ficar menos no Instagram e dar mais atenção para ela, ou quem sabe eu vou ter que levar ela a um médico, ou um analista, ou um psicanalista, ou um psicólogo, ou eu vou ter que gastar alguma coisa em termos de tempo, em termos de energia, ou quem sabe até dinheiro. Então, nunca fale para a pessoa não fique assim, porque se ela está triste, ela tem o direito de ficar assim. Beleza, gente? Então, se você for falar com alguém e a pessoa estiver triste, fala assim para ela, você quer falar para mim o que está acontecendo? Posso te ajudar de alguma maneira? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Fala, eu estou aqui para te ouvir. Porque quando eu falo para ela, não fica assim, eu estou tirando o direito dela, de ela não estar bem, de ela não se sentir bem, de ela ter algum problema, e quem sabe eu poderia ajudar. E aí o que eu faço? Eu fecho totalmente ela e digo, não fica assim, e ela não lida com aquilo que está no coração dela, e a tendência é se fechar mais, se fechar mais, se fechar mais, a ponto de não entender, não ter ninguém para recorrer, e o último passo, último e derradeiro, é o suicídio. Vocês entenderam isso, gente? Então, não fica assim, que não seja parte do nosso vocabulário. Você pode falar para mim, você pode confiar em mim, o que eu puder fazer, eu estou aqui do teu lado, pode falar. Isso é amor. Não fica assim, é egoísmo. Ou, às vezes, a gente entulha a pessoa, né? Oh, eu não estou bem. Ah, não, pode fazer um chá de cidreira. Pode fazer quer ver um chá de quebra-pedra, então? Hã? Boldo, então, boldo. Ou água tônica, né? Água tônica é... Então, quer dizer, o conduzir para ajuda não é encher ela de chá para fazer, porque tem coisa que chá não resolve. Chá é muito bom, né? Chá é muito bom, depende para quê, né? Mas tem coisa que não vai resolver. O que vai resolver é a gente ouvir. E se a gente vê que é uma situação um pouco mais grave, opa, essa pessoa precisa de ajuda. Conduza a ajuda. Várias pessoas vieram lá, entraram em contato comigo, pegaram a pessoa, levaram lá, levaram até o consultório, bateram, abriram. Está aqui a pessoa que eu ia trazer para falar contigo, está aqui. Agora ela está entregue aqui e agora eu posso ir para casa. Isso é amor. Ela não disse assim, eu conheço um fulano de tal. Não. Várias pessoas fizeram isso. Eu estou falando sério para vocês, tá? Pega o seu carro,
Busca a pessoa, falou comigo, né? Tal pessoa não está bem, você tem um horário? Tenho, consigo um horário, tal hora. Pega a pessoa, leva lá, bate, vai até a sala, bate. Está aqui a pessoa que eu disse para você que queria conversar. E aí a pessoa pega e fica esperando, ou depois vai para casa. Isso é amor, gente. Isso é admirável de se fazer. Porque falar assim, vai tomar um chá, né? Isso aí até quase dá um palavrão, né? Então, assim, amor vai lá, conduza, leve, porque assim, se a pessoa não está bem, se ela não tem conexão com o mundo, gente, ela não vai conseguir buscar ajuda sozinha. Você consegue entender? Se a pessoa está em depressão, se ela está num quadro depressivo, se ela tem algum problema mais grave, ela não vai buscar ajuda sozinha. E nós temos que ter a sensibilidade de ouvir isso, entender e levar. Não estou dizendo para levar para mim, não é merchan isso aqui. Leve a um médico, leve a um psicólogo, leve a alguém que você confia, leve a um pastor. Eu também sou, né? Leve para mim também, como pastor, enfim. Porque já teve pessoas que vieram assim para mim, que a gente conversou, que a pessoa se abriu e que isso mudou a vida da pessoa. Pessoa tomando 5, 6 tipos de remédio e agora não toma mais, toma um, está diminuindo. Entende? Então a pessoa poderia ser que ela fosse se suicidar e agora ela está se endereçando para a vida. Olha só como a gente pode ser ferramenta de Deus para a vida das pessoas, só em ter o amor. Mas olha a diferença, se eu chego e falo assim, não fica assim, não fica assim, não fica assim. O que a pessoa vai fazer? Ela não tem recurso, ela já não está conectando com nada com o que está acontecendo fora, ela não consegue ver nenhuma esperança e ainda eu pego e tiro a credibilidade dela não estar bem. E eu falo assim, não, você não pode não estar bem. É isso que eu falo quando eu digo não fica assim. Eu tiro a legitimidade daquilo que ela está sentindo. E o ser humano, o que ele sente é legítimo, entendeu? É legítimo. Portanto, então, conduza a pessoa. Reconheça, ouça, amém? Fale para a pessoa também, né? Olha, a gente pode buscar um recurso, isso vai passar, é um tempo difícil que você está passando. Não estou dizendo que o que você está passando não é lícito, é lícito. Mas isso vai passar. Não, o que a gente vai fazer? Vai fazer com que a pessoa tire os olhos do problema e, quem sabe esse tempo vai passar. Quem sabe isso seja passageiro e eu consiga reconectar com a vida. E eu consiga voltar a me endereçar às coisas da vida. Entende? Então, oriente, olha, eu estou aqui para te ouvir, isso vai passar. O que a gente pode fazer? A gente pode buscar recursos, a gente pode buscar ajuda. Certo, gente? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que de fato é o amor? O que de fato é a gente tirar tempo para as pessoas, a gente ouvir, a gente não querer colocar o nosso sentimento na outra pessoa. O que a pessoa sente é só dela, entendeu? Ou tem aqueles que falam assim, né? Você não está bem? O que deu, Pati? O Di reinou comigo, brigou comigo lá. Ele nunca briga. Esse é o anjo, né, Di? Quando dorme né, Di? Não, o Di é o amor de pessoa. Olha, ele brigou comigo, né? Meu marido brigou comigo, eu não sei o que fazer. Eu já passei por isso. Sim. E olha, além dele brigar comigo, ainda ele... Eu ia falar coisa agora que não posso falar. Além de ele brigar comigo, ainda ele brigou mais comigo. E ainda ele brigou mais comigo e ele pegou e saiu de casa e foi no bar e tomou uns schnapps. Quer dizer, tudo que tu passou, eu sempre passei pior. Isso é a pior coisa que tem, entendeu? Isso é não amar a pessoa, né? Entenderam, gente? Então, assim, deixa ela falar, porque o que ela sente é dela, não é meu. Certo? Não, eu já passei por isso, também brigou, e olha, a melhor coisa que tem que fazer é mesmo fazer uma sociedade. E ele entra com a bunda e tu com o pé. Pum! Eu já passei por isso, eu sei do que tu está falando, o que tu está passando. Não sabe. Não sabe. Você não sabe do que o outro está passando, eu não sei o que o outro está passando. O que a pessoa está passando, ela está passando, se trata da vida dela. Se você fosse irmão gêmeo, nascesse junto, fosse para a escola com a mesma roupinha, certo?
e casasse com 2 irmãs gêmeas, olha só, legal, né? Se você fosse homem gêmeo e depois casasse com 2 irmãs gêmeas, ainda assim, se vocês iam viver casamento diferente, vocês iam ter pensamentos diferentes, vocês iam ter sentimentos diferentes. Mesmo se fossem irmãos gêmeos, nada ia ser igual. O sentimento não é igual, a vida não é igual, a cosmovisão não é igual, a conexão com o mundo não é igual, o que eu sinto não é igual. Às vezes esse é um dos erros até da psiquiatria e da psicologia. Por quê? Não, o que você tem? Não, você tem está aqui. O que você tem está aqui num quadro. Não está num quadro. O que você tem está aqui. O diagnóstico está aqui. Você tem TDAH. Então, se você tem isso, o resultado, o que eu tenho que fazer é isso. Não é assim. Bom se fosse assim, mas não é assim. Por isso que fala o que você está sentindo. Diga para mim o que você está sentindo. Isso dá legitimidade para o que a pessoa está sentindo, vai fazer com que ela esvazie o que ela está sentindo e que ela encontre algo de esperança na vida dela. Luc Ferry é um filósofo francês, ele não é cristão, mas ele falou algo interessantíssimo e eu quero dizer para vocês aqui. Ele fala assim: o amor nos faz sair de nós mesmos. E ele usa um exemplo, ele fala assim: eu tenho uma filha, e se alguém entrasse na minha casa e colocasse em risco a vida da minha filha, eu não ia pensar 2 vezes que eu ia colocar a minha vida em risco para proteger ela. Ele fala: se eu tivesse arma, eu ia dar um tiro, se eu não tivesse, eu ia fazer alguma coisa eu ia fazer. O que o amor faz? Ele fala, né? O amor nos faz sair de nós mesmos. Ele abre mão da integridade física dele pela filha dele. E ele fala, isso é o amor. Não que isso se resume no que é o amor, mas isso é o amor. E quando a gente vai para Jesus, é sensacional, eu peguei essa frase para isso. Jesus, ele abre mão da integridade física dele na cruz, para que nós pudéssemos ser íntegros, física, espiritualmente e emocionalmente. Amém? Você consegue entender isso? Então, quando a Bíblia fala que Jesus nos amou, é porque ele amou mesmo. E a chance é grande desse Luc Ferry aqui ter pego isso como base, né? Dessa frase sobre o amor que ele diz. Então, amor, às vezes, é gastar tempo com a pessoa. É abrir mão, às vezes, de um tempo que eu tinha com alguma coisa e dizer, eu estou aqui para ouvir você. É dizer, eu pego o meu carro, eu busco você na sua casa e levo buscar ajuda. Nos faz sair de nós mesmos. Às vezes eu tinha algo para fazer, eu tinha algum livro para ler, eu tinha alguma coisa em casa para fazer, eu deixo de lado, eu saio de mim mesmo para amar o outro e dizer assim, não, eu vou e eu vou te levar, eu vou e eu vou buscar ajuda com você. Se você não sabe onde ir, eu sei, eu posso buscar ajuda com você. Vou ressaltar para vocês, uma pessoa que ela está num quadro depressivo grave, ela normalmente não tem força para ir buscar ajuda, certo? E agora eu quero concluir aqui, e é muito importante algo que eu vou dizer para vocês aqui. Eu não quero fechar esse assunto, a questão do suicídio, e eu não quero dizer que isso se esgota, entende? Isso é muito grande. Mas tem algumas respostas aqui que a gente pode dar para as pessoas e que a gente pode dar para nós mesmos. E a gente encontra em Jesus. Onde não há mais vida, Jesus fala, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O contexto disso aqui é Lázaro que tinha morrido. Lázaro, Jesus vai lá e ressuscita ele. Então pode ser um quadro gravíssimo, ainda há vida. Amém? Pode ser algo que está muito, que a gente olha assim e diz, não tem mais recurso, para Jesus ainda tem. Então se há morte naquela vida, se tiver em Jesus, há vida. Se há morte naquela pessoa, em Jesus há vida, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Onde não há mais consolo, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso consolador. Se não há mais consolo naquela vida, a Bíblia fala, o Espírito Santo é o nosso consolador.
Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos ampara. Onde não há mais o que sacia, às vezes a pessoa diz assim para nós, né? Olha, eu já busquei de tudo. Fui do chá do boldo, da erva cidreira, até remédio, psiquiatra, psicanalista, eu já fui num centro espírita, eu já fui numa macumbeira, eu já fui no... Tudo que você pensar, eu já fui, não tem mais jeito. Onde não há mais o que sacia ela, eu sou o pão da vida, João 6,35. Jesus é aquele que nos sacia e que não vai fazer mais a gente sentir fome. Onde não há mais sobriedade, onde tudo está escuro, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, João 8,12. Então, se aquela pessoa não enxerga mais nada, se ela não vê mais nada, se está tudo escuro, parece que está tudo apagado, sabe aquela lua, quando não há lua, né? Aquela noite escura, onde não há mais nada e nem as estrelas têm e não há mais saída, eu sou a luz do mundo, Jesus fala. Eu sou a luz do mundo. Onde não há mais norte, onde a pessoa acha não há mais saída, Jesus fala, eu sou a porta das ovelhas. Quer dizer, o que ele fala com isso? Vem para mim que eu vou conduzir. Onde não há mais saída, onde não há mais luz no fim do túnel, Jesus fala, eu sou a porta. João 10, ele fala isso. Onde parece que não tem mais energia, acabou a força, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1, 5. E onde parece que é o fim da estrada, Jesus fala, eu sou o caminho. Amém? Eu sou o caminho. E aonde não tem diagnóstico, e aonde a pessoa não sabe nem o que tem, o próprio Deus fala em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu sou o eu sou. Eu quero terminar dizendo isso para você. Não importa o que as pessoas estão vivendo. Aliás, importa o que elas estão vivendo. Mas não importa o que elas estão passando, se é a coisa mais terrível que elas viveram. O que Deus fala para elas e o que Jesus fala é, se para você não há mais saída, eu sou. E quando Jesus fala, quando o próprio Deus fala, eu sou, ele disse assim, é porque não tem como achar palavras que me definam. Não há palavras que me limitam. Não há nada no universo que possa me conceitualizar. Não há nada. Eu sou muito mais amplo do que a palavra alcança. É isso que Deus está dizendo quando Ele fala, eu sou o eu sou. Eu sou muito maior do que qualquer definição. Eu sou muito maior do que qualquer frase. Eu sou muito maior do que qualquer coisa que você já imaginou. Então, sim, Jesus, esse Deus que nós buscamos e seguimos, sim, Ele é a resposta para uma sociedade emocionalmente, espiritualmente doente. Ele é. Amém? E você e eu, nós, somos a ferramenta dele aqui, para não ser as pessoas que falam, não fica assim. Eu já passei por isso. Eu passei por coisa muito pior que isso. Nunca fale isso. Ouça, seja o ombro, seja alguém que ama, e se precisar, seja aquele que pega o seu carro, busca recurso, leva, traz, paga consulta, se for o caso, mas seja a pessoa que ama, que legitima aquilo que a pessoa está vivendo. Amém? Que Deus possa usar você nisso. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado nós não estamos nem vendo, mas elas estão passando por coisas assim. Recentemente aconteceu um caso em Jaraguá, uma pessoa jovem, né? Tudo certinho. As pessoas falam assim, né? Nossa, aquela pessoa tinha tudo. Tinha casa, tinha carro, tinha emprego bom. Vocês acham que isso responde? Vocês acham que casa e carro é alguma coisa? Vocês acham que a pessoa pode ser rica? Aliás, os dados são que as pessoas que mais cometem suicídio são as pessoas de classe média mais alta. Isso não responde nada, gente. Nada, absolutamente nada.
O que responde é a gente atento. A gente tá, ligado. E às vezes dá o nosso ombro e dizer, pode dizer para mim o que você está passando, que eu posso te ajudar. Isso é amor de Jesus. É isso que Jesus fez. E é isso que ele faria se estivesse aqui hoje. Amém?